Na Série A, os times do Nordeste todos jogaram no sábado. E aí conflitou o horário com o jogo do CSA. E aí eu não acompanhei nenhum, né? Primeiro porque eu tava vendo o jogo do CSA e depois que eu tava na programação da gente, né? Análise de jogo, live pós-jogo, mas tivemos aí um resultado sensacional da equipe do Vitória, ganhando do Palmeiras em pleno Allianz Parque. 2-0 para a equipe do Vitória, gols do Oswaldo e do Mateuzinho, né? Tava acompanhando aí antes da live começar, resultado sensacional para a equipe do Vitória. Já já a gente fala individualmente aí dos times do Nordeste, tá? O Juventude perdeu para a equipe do Criciúma. É duelo de times que embaçam às vezes, né, para seus adversários e estão ali no meio da tabela, né? O Juventude aqui 13º, trocou de posição com o Criciúma, para falar a verdade, né? O Criciúma consegue chegar aí na 12ª colocação. Dois times que eu acho que vão se livrar do rebaixamento, né? O Bahia empatou com o Internacional, o jogo que, pô, era para o Bahia ganhar aí, né, dentro de casa. Já era, o Bahia era um time que tava dentro de casa 100% de aproveitamento. Depois que perdeu a primeira, parece que não ganhou mais, né? Parece que desandou de vez o time do Bahia. Já vem caindo até na tabela de classificação, tá em 7º colocado já. Time que chegou a poder alcançar a liderança do campeonato em alguns momentos, né? Quer dizer, alcançou a liderança do campeonato em algum momento aí do campeonato, mas que deu uma desandada, né? O time do Bahia. O Cruzeiro vencendo fora de casa a equipe do Botafogo. O Botafogo dando uma botafogada, né? Tomando 3-0 dentro de casa de um time que tá 100% de aproveitamento como mandante, se não me engano, o Cruzeiro. Mas que fora de casa não era tão bom. E até por isso não tava brigando pelo topo da tabela. Mas aí, pô, fora de casa o Cruzeiro mete 3-0. Ou seja, mais uma botafogada do Botafogo, né? Fortaleza 1, São Paulo 0. E olha a fase do Fortaleza, hein? 5 vitórias consecutivas já, isso no retrospecto aqui do GE, né? Porque não mostra antes dessas 5, mas a gente já vai ver aí o retrospecto da equipe do Fortaleza. Bem demais o time do Fortaleza se consolida lá no G4. Bragantino perdendo para o Fluminense. Tem também informações aí sobre o Fluminense, né? Fluminense, desde que o Thiago Silva estreou, foram 3 jogos, 3 vitórias e nenhum gol sofrido. O problema era a defesa. Teve o retorno também do John Arias, da Copa América, e o André no meio de campo, né? Então o Fluminense vem numa evolução aí, já largou aqui a última colocação, né? E vem para 1 ponto apenas para o Grêmio, que é o time fora da zona. Aliás, o Grêmio que ganhou do Vasco e o Vitória que ganhou do Palmeiras. Se não fossem esses dois resultados, por exemplo, se Grêmio e Vitória tivessem empatado, o Fluminense teria ultrapassado eles dois. Estava em 17º colocado. Se eles tivessem... o Cuiabá perdeu também, né? Perdeu. Então o Fluminense não teria passado o Cuiabá por conta dos critérios de desempate aqui, né? Mas enfim, o Fluminense vem numa evolução. E pode embaçar aí agora também nessa briga pra fugir da zona, né? Pode dar uma disparada aí na tabela de classificação do time do Fluminense. E aí embaça também para os outros, né? O Flamengo venceu a equipe do Atlético Goianiense, resultado que deu o time do Flamengo na liderança do campeonato, depois dessa vitória. O Grêmio vencendo a equipe do Vasco, como eu tinha falado aí agora também, o Grêmio aí fora da zona do rebaixamento, né? O Grêmio que tá fora? Né? O Grêmio fora da zona do rebaixamento, ganhou da equipe do Vasco. Atlético Mineiro 2, Corinthians 1. E Cuiabá 1, Atlético Paranaense 2. O Atlético Paranaense é um time que tá ao contrário das últimas rodadas, né? Em casa tropeçando, fora de casa ganhando. E o Cuiabá também, o time deu uma melhorada lá no meio do primeiro turno, deu uma escapada do Z4, mas voltou já, então tá oscilando aí o time do Cuiabá, né? Então essa foi a rodada aí do Campeonato Brasileiro, que tem aí novo líder, né? O Flamengo ultrapassando o time do Botafogo, inclusive com um jogo a menos que o Botafogo, né? 19 partidas fez o time do Flamengo, o Botafogo tem 20.
40 pontos para cada. Flamengo à frente no saldo de gols. Logo depois a gente vem com Palmeiras e Fortaleza. Fortaleza com a mesma pontuação do Palmeiras, só que um jogo a menos também. Assim como o Cruzeiro, que tem só 35 pontos. Um pontinho a menos que o Fortaleza. Mas tá ali também na briga, né? O time do Cruzeiro, time que tá na briga aí pelo G4. O São Paulo, que perdeu para o Fortaleza, duelo direto, né? Se o São Paulo ganha, tava aqui junto do Cruzeiro e ultrapassaria o Fortaleza. Mas vence o Fortaleza e tá aí dentro do G4, se consolidando, claro, como um dos times que se candidata a uma vaga a Libertadores. O Bahia, que como eu falei, vem decepcionando, né, nas últimas rodadas, o time do Bahia vem despencando aí na tabela. E aí precisa se recuperar o mais rápido possível o time do Bahia. O Atlético Paranaense, Atlético Mineiro vem com 28 pontos, Bragantino 25, Vasco estaciona ali nos 23, Criciúma dá um belo salto na tabela, né? Vem para 21, assim como o Juventude, Internacional 20, Corinthians 19, Grêmio 18, e o Grêmio tem 2 jogos a menos, né? Então veio o Grêmio aí já numa fase boa, né? 7 pontos nos últimos 3 jogos e dá uma boa escapada aí também nessas últimas colocações. Dá uma respirada aí na tabela. O Vitória, que mesmo vencendo, não conseguiu sair da zona, né? E o Cuiabá, o Fluminense com 17. E o Atlético Goianiense ali, coitado, 12 pontos apenas. O Atlético Goianiense que... acho que foi contra o Fortaleza, né? Que ele empatou dentro de casa na penúltima rodada. Na 19ª aqui. Não, contra o Bahia. E foi aquele jogo bem estranho, né? Que o time do Atlético Goianiense toma um empate lá no finalzinho, com o jogador sendo expulso porque tirou a camisa antes do final do jogo. Doideira, né, velho? E aí o time do Atlético Goianiense ia conquistar a sua primeira vitória dentro de casa, mas cede o empate aí pra equipe do Bahia. E segue sem vencer dentro de casa o time do Atlético Goianiense, se não me engano. Informação lá do Sport TV, né? Enquanto eu tava acompanhando lá, os caras... Porra... Poderia ser a primeira vitória do Atlético Goianiense, vacila no finalzinho, toma um empate. E aí se complicou, né? Enfim, essa é a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro.